Vamos hoje falar sobre os 6 pecados contra o Espírito Santo. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas curiosidades e informações sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, se inscreva agora mesmo e fique por dentro de tudo o que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp 3651-3046, um canal de comunicação direto entre você e a nossa paróquia aqui, tá bom? Converse com a Dani lá. Mande a sua sugestão, seu tema, converse com a secretaria. Ainda não estamos recebendo intenções por WhatsApp, tá bom? Só conversar com a Dani lá que ela vai orientar certinho você. E temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal, tá bom? Dito isso então, vamos para o nosso tema de hoje. Muito bem, esses dias atrás, estava eu com a minha família conversando, fazendo a nossa catequese familiar, como já havia mostrado em alguns programas anteriores, sobre o YouCat, para crianças que eu utilizo com os meus filhos. E assim, o meu filho Murilo, ele colocou assim uma dúvida muito interessante para nós durante a nossa conversa, Nós estávamos falando, eu pelo menos estava falando sobre a queda de Lúcifer, como que ele se tornou um anjo decaído, com inveja de Deus, com inveja do ser humano, etc. E que ele que promove o pecado na vida de todos nós, explicando essa parte de pecado para ele, E ele surgiu com uma dúvida assim, para uma criança de 8 anos. Ele falou assim: pai, existe algum pecado que não é perdoado? Não é? Existe algum pecado que Deus não possa perdoar? E eu pensei o seguinte, e eu lembrei que sim, existem os pecados, existem pelo menos 6 pecados que não são perdoáveis, não são perdoados por Deus, que são justamente os pecados contra o Espírito Santo. E antes de começar esse tema de hoje, logicamente tem uma base bíblica esses pecados que são imperdoáveis, Está lá em Marcos, capítulo 3, versículos de 28 a 29. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Então veja que para nós cristãos católicos existem sim pecados que são imperdoáveis, pecados que nem Deus pode perdoar, e Jesus já nos adverte. E o catecismo, então, da Igreja Católica nos elenca quais são esses 6 pecados. Eu acho que eu já fiz algum programa passado baseado nesse tema, mas é sempre bom a gente sempre lembrar quais são os pecados que nos afastam de Deus, sejam eles pecados veniais ou os pecados mortais. E há também os pecados contra o Espírito Santo. E esses pecados são elencados assim: desespero de salvação. O segundo é presunção de salvação sem merecimento. O terceiro é negar a verdade conhecida. O quarto, inveja da graça fraterna. O quinto, a obstinação no pecado. E sexto, a impenitência final. São esses os 6 pecados contra o Espírito Santo. Tá, mas o que significa cada um desses pecados? Como eu vou saber que por acaso eu cometi algum desses pecados contra o Espírito Santo? Meus irmãos, qual é o primeiro pecado? Desespero da salvação. O desespero da salvação é a gente
praticamente afirmar que nós não estamos salvos. Que nós levamos por exemplo, eu levo uma vida errônea, uma vida de pecado, desregrada, e eu tenho plena certeza de que a minha alma já está condenada ao inferno. Ou seja, eu descarto que existe a misericórdia de Deus para cada um de nós. Eu excluo a misericórdia de Deus dos planos do próprio Deus. Então, o desespero da salvação é quando a pessoa acha que ela não tem mais salvação, né? E nesse caso a pessoa não se confessa, porque a pessoa acredita que não adianta se confessar, porque ela já está condenada ao inferno, tá? O segundo pecado é a presunção de salvação sem merecimento. Esse pecado é o contrário do primeiro pecado. É eu achar que eu já estou salvo. Não é? Pelas minhas obras, pelas minhas orações, pelo meu jeito de viver, pelo meu testemunho para com todas as pessoas, por tudo que eu faço, minha frequência nas missas, minha frequência religiosa, não é? Tudo que eu faço de caridade, de bem, tudo isso me leva à presunção de que a minha alma já está salva, não é? Veja que todos nós somos seres humanos, todos nós viemos do pecado original. E quando nós viemos do pecado original, quando nós nascemos já no pecado original, nós já nascemos no pecado, num antro de pecado. Os grandes santos da Igreja Católica, eles não são santos hoje porque nunca pecaram. Eles são santos hoje porque reconheceram a sua miséria, mas também não reconheceram a sua miséria a ponto de achar que iam para o inferno. Veja que há um equilíbrio, não é, entre esses pecados. Um, eu acho que eu vou para o inferno. O outro, eu acho que eu vou para o céu, né? Aliás, um, eu tenho certeza que eu vou para o inferno. E o outro, eu tenho certeza que eu vou para o céu. São pecados. Os grandes santos da Igreja Católica sempre pecaram, seja por gestos, por alguma palavra, por alguma falta, um pequeno delito que seja, mas eles pecavam. Agora, o terceiro pecado, negar a verdade conhecida como tal. Negar a verdade conhecida como tal é a pessoa que é muito orgulhosa, porque ela se acha dona da verdade. A pessoa que se acha dona da verdade, ela não aceita as verdades da fé. Veja que eu já fiz uma série de programas aqui falando sobre o creio, não é? O creio, ele nos relata, nos traz as 12 verdades de fé que nós acreditamos, que nós professamos e que nós, como católicos, somos obrigados a acreditar, né? Isso já foi dito. E se nós professamos firmemente, porque nós somos católicos, apostólicos, romanos. Mas existem as pessoas que elas não aceitam as verdades de fé e elas negam essas verdades, não é? Por exemplo, vamos assim dizer um exemplo bem clássico assim. A pessoa não se confessa, não é? Porque ela não acredita. A pessoa é católica, apostólica, romana, vem à missa, né, leva uma vida cristã, católica, originalmente feita. Mas ela não se confessa, né? Ela não se confessa por quê? Ela é aquele velho argumento. Eu não vou me confessar com o padre, porque o padre é um ser humano como eu, e o padre também peca. Por que eu vou confessar com um pecador? Né? Eu confesso direto com Deus. Eu vou ali no Santíssimo, ali, ó. Eu confesso direto com Deus, eu falo os meus pecados para Deus. A pessoa está negando uma verdade de fé, que o creio fala que nós cremos na remissão dos pecados. E o que é crer na remissão dos pecados? É crer que nós, quando confessamos os nossos pecados, o sacerdote, em nome da igreja, ele nos absolve desses pecados. E o padre não é uma pessoa inconfessável, o padre também confessa com outro padre, não é? Todos os padres, todos nós humanos, somos originalmente pecadores na nossa vida. Então a pessoa achar que ela apenas debulhando a sua vida diante de Deus, contando seus pecados, suas mazelas, ela vai ser perdoada.
como se Deus não soubesse da nossa vida, né? Deus sabe de nossa vida, sabe o que nós cometemos, mas acontece que Deus precisa da nossa confissão, porque nós rasgamos o nosso coração diante de Deus. Veja que é um pequeno exemplo, não é, que eu estou dando aqui, de negar uma verdade de fé. O quarto pecado contra o Espírito Santo é justamente a inveja da graça fraterna. Eu vou na missa, eu rezo tanto, mas eu rezo tanto. Eu comungo todo domingo, às vezes eu vou na missa de dia, eu vou na missa de manhã, acordo cedo, eu levo uma vida religiosa, eu rezo meu terço, eu faço tanta coisa na igreja e Deus parece que não olha para mim. Olha aquele fulano lá que vem na missa também, que malemar vem na missa, aliás. Olha lá aquele fulano lá, como é que ele consegue as coisas da vida dele, não é? Como é que ele não consegue sair da doença? Aquele rapaz que mais vem na missa lá, ele conseguiu sair de um câncer. E eu que venho na missa todo dia, toda hora, parece que Deus não dá saúde pra gente. Está percebendo o que é a inveja da graça fraterna? É quando a pessoa se acha merecedora de tudo o que Deus tem de melhor para dar para a pessoa, porque ela vem na missa, porque ela comunga, porque ela confessa, porque ela faz de tudo na igreja, ela ajuda na quermesse, ela ajuda a limpar o chão, ela faz uma porrada de coisas e ela acha que Deus tem que dar tudo para ela. Daí a pessoa que vem na missa de vez em quando, né, como eu citei no exemplo aqui, nossa, a pessoa foi curada de um câncer, mas ela não vem nem na missa, né? Isso é inveja da graça que Deus nos dá. Meus irmãos, vejam o seguinte, a gente pode dormir na igreja, né? A gente pode participar de todas as missas, participar de tudo que a igreja tem de oferecer para a gente. Isso não vai livrar a nossa alma dos sofrimentos terrenos, dos sofrimentos que todos nós passamos aqui na terra. Não vai livrar, não é? Todas as mazelas, como acidentes, doenças, tudo isso vem. O que nós aprendemos com a nossa fé é suportar com paciência todas essas angústias. Não quer dizer que nós não vamos ter angústias na vida, né? Na vida tereis sofrimentos, já disse Jesus para nós. Então, esses sofrimentos vão vir, independente se eu não vou à missa ou vou à missa, se eu não tenho religião, ou se eu sou ateu, ou se eu sou católico apostólico romano. Não tem diferença, os sofrimentos vão vir. A diferença é que nós, sendo católicos, frequentadores da nossa fé e sabedores do que nós temos em mãos, nós saberemos suportar tudo isso. Então, quando nós tiramos, né, esse pensamento da paciência humana, nós estamos tendo inveja da graça que Deus dá para as outras pessoas. Tá joia? Isso então seria a inveja da graça fraterna. O quinto pecado contra o Espírito Santo, a obstinação no pecado, né? O que seria a obstinação no pecado? Quando nós pecamos, quando nós caímos no pecado, a gente cai por fraqueza, não é? Todos nós somos fracos e nós caímos por fraqueza nos pecados. Só que, se eu cometo um pecado, e esse pecado, então, torna-se uma constante na minha vida, não é? É um pecado por estimação, eu caio no pecado, eu vou lá e confesso. Passa um tempo, caio no pecado, eu vou lá e confesso de novo. Estou livre. Peco de novo, vou lá e confesso. Isso vive um círculo vicioso. Então isso seria a obstinação no pecado. Eu peco não mais por fraqueza, mas eu peco por prazer. Porque eu sei que eu estou no pecado. E isso não vai me tirar do pecado, tá? Então nesse caso a pessoa nem se confessa porque ela já gosta de pecar.
não é? Ela está obstinada no pecado. E o último pecado, né, o sexto pecado contra o Espírito Santo, seria justamente a impenitência final. O que seria a impenitência final? É quando eu levo uma vida, talvez com todos esses pecados aqui, ou talvez com alguns deles, e eu sei que eu estou pecando gravemente contra o Espírito Santo. E eu vou para o meu leito de morte sem a minha penitência. Eu me torno um impenitente. É comum a gente ver assim em filmes, né? Talvez em outros lugares assim que eu, pelo menos no hospital, nunca vi, porque eu trabalho no pronto atendimento, né? Não trabalho no setor do Hospital Francisco Rosas mesmo. Mas é comum a gente ver o quê? A pessoa está lá no seu leito de morte. Ela vai morrer. E o que a gente fala? Ah, chama um padre para mim. Eu preciso confessar. Não é? Chama-se o padre vai lá, faz uma confissão geral da vida daquela pessoa, se ela estiver consciente ainda. E caso a pessoa morra, ela morreu na penitência. Ela morreu na graça de ter se confessado. Então, existem aquelas pessoas que, mesmo depois de uma vida desregrada, mesmo depois de uma vida inconstante na igreja ou na vida dos sacramentos, a pessoa ela não se arrepende. E ela não se arrepender, ela morre com esse não arrependimento, não é? Aí está nas mãos de Deus a vida dessa pessoa, não é? Então isso seria a impenitência final. Mesmo na hora extrema da morte, a pessoa não se arrepende dos seus pecados. É sempre bom a gente ter em mente todos esses pecados, sabermos, conhecermos, não é? Que existem os pecados mortais, que são aqueles praticados contra os 10 mandamentos ou os 5 mandamentos da igreja, que existem os pecados veniais, que são os pecados mais leves, pecados esses que são perdoados até na missa durante o ato penitencial. Os pecados mortais não, os pecados mortais eles são absolvidos através da confissão sacramental. Mas aí tu vai me perguntar assim, mas Mário, então se eu cometo alguma coisa dessa, não adianta nem eu confessar? Meus irmãos, os pecados contra o Espírito Santo, eles terminam justamente na impenitência final. Se você percebe que você está cometendo algum desses pecados, você tem a sua vida pela frente para você mudar a sua trajetória, para você mudar a sua consciência, para você mudar o seu estilo de pensar nas coisas, na sua vida, nos seus atos, nos seus gestos. Então você mudando e se confessando com frequência, veja que esse programa todo eu falei sobre confissão. A confissão é um meio extraordinário para que a gente possa ganhar o céu. Confessando sempre, não é? Não confessando uma vez por ano, como manda a Santa Igreja. Você confessar uma vez por ano, você não lembra 1/4 do que você fez durante todo esse ano. Então tenha uma frequência nos sacramentos, principalmente na confissão. Nós aqui antes da Santa Missa à noite, sempre está aqui o Padre Jorge, está o Padre Maurício ali, mesmo o Monsenhor Augusto está aqui. Chama eles, fala: Padre, o senhor escuta a minha confissão? E logicamente eles vão dizer que sim, por experiência própria, tá bom? Que eu já vi em muitas missas aqui que eu chamei o Padre Maurício no cantinho, ele: Padre, posso confessar com o senhor? Ele: claro, senta aqui. O Padre Maurício sempre solícito para as confissões, Padre Jorge também, Monsenhor Augusto. E não tenha vergonha de se confessar, não é? A gente às vezes não confessa porque tem vergonha de contar tal pecado, mas vergonha de cometer diante de Deus você não teve, né? Agora contar para o padre você vai ter vergonha. Esse é um argumento bem plausível para a gente pensar nos nossos atos para a Santa Confissão, tá bom? Então, para você que esteve conosco nessa noite, meu muito obrigado por estar mais uma vez conosco,
e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais um programa Nossa Igreja Católica. Até lá!